Mas é engraçado, Simão, porque a área de treinamento de força, ela é uma área que ela não fica pro passado, né? O tempo todo as pessoas estão falando treinamento de força, buscam esse conhecimento de treinamento de força, e quando a gente fala de treinamento de força, quem gosta de estudar tem as suas referências como diretrizes, né? Você é a referência de treinamento de força no Brasil. Quando a gente entra naquele site lá, Expertise, a gente coloca lá quem publica mais treinamento de força no mundo no Brasil. Foi durante um bom tempo. Durante um bom tempo tinha você, inclusive, no mundo como um dos mais... Fui, sei lá, 10 ou 12 anos no Brasil primeiro colocado, né? E no mundo eu fiquei em quinto, né? Fui ranqueado em quinto como mais citado, né? E aí, Simão, eu tive a oportunidade de trabalhar contigo, com o Sandro, né? Que foi algo assim que me transformou, de certa forma, a trabalhar com outro profissional de outra área. Eu tive a oportunidade de ser seu aluno, orientando. Mas eu escutei uma vez você falando sobre treinamento de força. E aí eu começo fazendo uma pergunta polêmica, porque o Sandro disse muito bem sobre a questão da humildade. E a gente tem essa liberdade. Eu queria que você falasse sobre, uma vez você comentando que não acredita em treinamento de força. Você disse da importância que mas ao mesmo tempo, será que o treinamento de força é o que fala? Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque tem uma autoridade falando sobre esse assunto. Né? Posso complementar? Simão, treinamento de força serve para alguma coisa? O que é isso, cara? Porque eu sou leigo no assunto. Na verdade, a gente discutia isso muito, né? Quando fui ter aquela parceria contigo, que a gente desenvolveu uma parceria da Federal com o Vasco, né? Época boa do Vasco. Eu nunca tinha trabalhado com futebol, né? Nunca tinha vivenciado futebol, né? Eu vivenciei o voleibol de praia por muitos anos. Fiz preparação física da Jaqueline, da Sandra, da Isabel. Campeã olímpica. A Isabel que faleceu, Shelda, Magda. Então, assim, muitas duplas femininas foram várias. Eu não consigo nem me recordar a quantidade. E masculino foi o Guilherme Pará. E trabalhei com luta, né? Eu trabalhei como judoca, né? E aí depois treinei uma equipe da época no Leblon chamada Strike, que era o pessoal de jiu-jitsu, que ia iniciar na época não chamava MMA, né? Na época os caras entravam no ringue... Pride, lembra? E era sem nada, e sem luva, sem nada, e era até cair, né? Lutava uma, depois lutava outra. E era muito doido, né? Então eu sou dessa geração. E trabalhar com esse tipo de atleta é diferente de você trabalhar, por exemplo, com atleta de futebol, né? E quando eu fui vivenciar o futebol com vocês, é que eu falei, né? Eu falava assim, não foi nem relacionado ao treinamento de força, eu falava assim... Cara, a gente não consegue organizar treinamento nenhum no futebol. Isso aí. Né? Então, assim, a gente tem a teoria muito legal, né? Mas quando a gente vai para a prática com o futebol, a gente não consegue organizar nada. Porque o futebol é um caos, né? Independente se é clube grande ou clube pequeno, ele é caos o tempo todo. Ele é o dia a dia. Né? E o dia a dia muda muito. Até porque você tem lá 30, 35 atletas por cada categoria, né? E, cara, e a lesão, e é jogador, eu ainda falava muito assim, tem cara que é jogador e tem cara que é atleta, né? A grande maioria é jogador, pouquíssimos são atletas. E eu trabalhava com atleta, então pra gente implantar a cultura do atleta no futebol, muito difícil, você uma vez chegou na academia... As coisas não funcionam. Eu lembro o Simão chegando na academia, a equipe sub-20, ele chegou, eu ficou olhando para um atleta, o atleta tava no exercício... Ele entrou no exercício, foi pra outro, nem olhou o peso, nem mudou o peso. Mesma carga. Aí o Simão assim, cara, esses moleques não estão treinando, eles estão malhando. Estão malhando, E aí eles treinavam no horário de meio-dia, 1h da tarde, eles acordavam 10 horas. Aí o Simão, não, junta todo mundo aqui, vocês estão com a vida de vagabundo. Agora treino de manhã e à tarde. Os moleques do Sub-20 começaram a reclamar, tô com dor disso, tô com dor daquilo, começaram a reclamar, só que o time começou a ganhar, ganhar. Verdade. Aí eles foram pesquisar quem era o Simão. Os jogadores foram procurar no YouTube, no Google, quem era o Simão. Aí os atletas, vi lá o Roberto Simão aí. Começaram a respeitar. Aí respeitaram e acreditaram no trabalho. É muito louco. Então assim, você quebrou um paradigma. Isso que você tá falando é importante, que você já quebra um paradigma era muito ali. doido. Todo mundo, tamanho diferente, peso diferente, força diferente, mas todo mundo trabalha com a mesma carga. Era muito louco. Então assim, futebol é muito louco, né? Muito louco. E aí a minha vivência no futebol, e aí eu caí logo dentro de um clube grande, né? E acreditava que, por ser clube grande... a coisa seria diferente, né? Que nada, né? Era uma zona, vamos resumir, vamos falar a verdade, era uma zona. O futebol, ele não tinha uma profissionalização, a nossa busca era para profissionalizar o processo de base. É difícil. A gente queria trabalhar na base. Profissionalizar a base. É difícil pra caramba. É difícil.